Boa tarde, mais uma quarta-feira e por isso mais uma roda de conversa. Esta semana vamos conhecer o mercado de trabalho de uma perspectiva diferente, na perspectiva do empreendedorismo, que palavra grande, e por isso tenho aqui comigo o Pablo, que eu agradeço muito a presença e a participação. Muito obrigada, Pablo. Eu que agradeço. O Pablo é um empreendedor de mãos cheias que está por aqui para nos ajudar e para falar um pouco sobre o seu percurso. Pablo, se puder fazer uma breve apresentação do seu percurso até aqui? Claro, perfeito. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, uma excelente tarde a todos. Agradeço a associação, espero poder colaborar com os meus conhecimentos. E eu sou empreendedor em Portugal já há alguns anos, atuo na área das telecomunicações, depois podemos falar um pouquinho mais. Sou também empreendedor na área de aplicações de transportes de passageiros, Uber, Bolt. E através da associação nós estamos a desenhar algumas parcerias para levar oportunidade às pessoas que necessitam, principalmente os grupos, enfim, de maioridade, enfim, esses grupos, e espero poder colaborar da melhor maneira. Então, o Pablo deu aqui uma informação muito importante em primeira mão, que é, no dia 19, não é assim? 19 de Abril, a Associação Mobilizar com Valores está a promover uma palestra com o Pablo, uma palestra gratuita sobre como iniciar, digamos assim, as dicas iniciais para ser motorista de TVDE, não é assim? Sim, sim. Portanto, interessados por aí, podem já fazer a vossa inscrição, deixamos já o convite em primeira mão e até lá eu vou tentar falar com o Pablo e descobrir alguns pontos de interesse que vocês me têm vindo a questionar durante esta semana. Então, Pablo, falou que era motorista de TVDE, certo? Sim, exatamente. Quais são assim as principais vantagens desta profissão? Tá bem, perfeito. O meu histórico aqui em Portugal a experiência do trabalhador como motorista TVDE, através das plataformas, que é a Uber, a Bolt, a Freenow. É motorista de aplicativo, não é assim? Motorista de aplicativos, de aplicações, né? Primeiro, a flexibilidade de horário. Então, as pessoas conseguem, enfim, gerenciar melhor o horário, trabalhar nisso em part-time ou full-time, ou até mesmo conciliar com uma outra atividade. Há pessoas que desenvolvem essa atividade em casal. Então, às vezes o marido, enfim, e a esposa conseguem conciliar e criar ali turnos de horários numa mesma viatura. Isso é muito interessante, soma os rendimentos da casa. E, enfim, também os ganhos são bem interessantes. Os números de um motorista de aplicações, ele está muito acima das médias salariais de Portugal. Então, não é uma atividade onde vai se ganhar, por exemplo, ordenado base, né? É claro que existe também a questão de, enfim, de ser um trabalhador independente numa primeira fase, ou mesmo um empreendedor, um sócio-gerente de uma empresa, mas isso dá, enfim, resultados muito interessantes. Falou que pode ser um trabalho em full-time e part-time. É possível ser motorista TVDE, motorista de aplicativo, a full-time, ser essa apenas a profissão? Sim, com certeza. Nós temos, é claro, que sempre olhar para a carga horária, para que não haja nada de excessivo ali, olhar para a qualidade de vida, para a saúde das pessoas. Mas hoje, por exemplo, baseado na minha experiência de sucesso que eu tive inicialmente como motorista e hoje como gestor de frotas, que hoje já tenho, enfim, uma operação mais sólida, muito mais concreta, eu desenvolvi uma atividade com uma carga horária média de 8 horas. Então, nós estamos a falar que esses valores os resultados financeiros dessa atividade podem variar muito de região para região. E da época sazonal? Exatamente, também. É claro que sempre que há feriados, eventos, você tem uma demanda muito maior. Há pessoas que optam por desenvolver essa atividade, por exemplo, no turno da noite, outras ao longo do dia. E você tem, enfim, os picos de horários que tem mais procura, menos procura. O mais importante é que a pessoa esteja disponível nas aplicações. E aí as demandas vão acontecendo. Certo. Começou por dizer que então, inicialmente era motorista, não é? Sim. E por conta de outra? Sim. Ou seja, nessa situação, quando se é motorista por conta de outra pessoa, é necessário ter viatura? Então, isso é uma informação interessante que as pessoas têm muito essa dúvida, né? Então, há as duas modalidades possíveis para se desenvolver essa atividade. Há pessoas que optam por trabalhar com uma viatura própria, aí baseado na legislação de Portugal, existem alguns pré-requisitos, como por exemplo, a viatura não pode ter mais do que 7 anos, isso é uma lei de Portugal. Isso é muito importante saber, exatamente. Não é? Porque não é muito divulgada estas características e depois não pode... Exatamente. Às vezes pela falta de informação, e aí eu acho que a associação ela vem realmente somar a isso, porque uma pessoa pode eventualmente, desinformada, comprar uma viatura errada. Certo.
muitas vezes isso acontece, enfim. Tem os requisitos, não é? Exatamente. É baseado enfim, no meu histórico de erros e acertos para que a gente venha somar aqui, ensinar as pessoas que é mesmo importante buscar a informação antes de qualquer tomada de decisão. Porque se a pessoa incorre no erro de fazer, por exemplo, a compra de uma viatura com mais de 7 anos, ele vai ficar aí amarrado a um financiamento a longo prazo e depois não consegue colocar a viatura para desenvolver a atividade, porque é uma legislação de Portugal e as plataformas não aceitam a inclusão dessa viatura para operar. Certo. Então, começou por conta de outrem, como disse, e atualmente empreende como autónomo. Sim, exatamente. Quais são as principais diferenças entre estas duas modalidades? Claro, com certeza. O meu intuito na nossa palestra, que vai acontecer, enfim, com o apoio da associação, é justamente explicar para as pessoas esse histórico, esse passo a passo, como é que as pessoas podem começar inicialmente, e é ideal que comecem como motoristas. Para quê? Para se familiarizarem com as aplicações. Os recebimentos há uma característica interessante, são semanais. Isso também ajuda muito as pessoas na questão das despesas, porque é uma atividade que envolve abastecimentos, enfim, o dia a dia. Então, os pagamentos das plataformas através do operador, que é o meu caso hoje, sou um operador TVDE, são pagamentos semanais. Para isso, esse profissional precisa estar qualificado, por exemplo, como um trabalhador independente no mínimo, para que ele possa emitir os recibos verdes. Aí nós entramos já aqui no aspecto contabilístico, mas que também eu posso orientar no dia da palestra essas dúvidas gerais. Certo. E começar a trabalhar como motorista a curto, médio prazo faz, no meu caso, foi o meu case, a visualizar a possibilidade de se tornar um gestor de frotas, que é onde nós então passamos a investir em compra de viaturas para poder levar essa oportunidade a mais pessoas. E aí ganhamos dinheiro também não só como motorista, mas também como gestores de frota. Ou seja, Evan disse que recomenda, digamos assim, numa fase inicial começar como motorista, mas depois existe a possibilidade de investir para ser gestor de frotas. Aí o investimento é ainda maior e os ganhos também. Com certeza. A minha experiência de sucesso vem justamente no sentido de ensinar as pessoas a cumprir esse passo a passo inicial. Existem alguns pré-requisitos, mesmo para começar ainda como motorista. E nós vamos passar todas essas informações, mas depois, se as pessoas têm a visão empreendedora, né, de crescer nesse negócio, eu venho também trazer o meu case de sucesso, a minha expertise, para a gente poder somar, enfim, a vida das pessoas. E claro, para quem tem veia de empreendedor, isso é muito bom e faz com que a pessoa realmente escale ganhos muito acima das médias de um motorista. Ou seja, é uma questão de evolução também, não é? Claro, com certeza. Começa como motorista e depois, no seu caso, gostou e acabou por, atualmente é um empreendedor, tem gestor de frotas. Eu penso que isso Quantas viaturas é que tem? Olha, atualmente são cerca de 15 viaturas em circulação, mas é sempre na perspectiva de novos investimentos. Então, dentro das parcerias que nós temos desenvolvido, e esse é um dos temas que nós vamos falar na palestra, por exemplo, pessoas de outras nacionalidades que têm o dificultador da língua, do idioma, isso é um ponto muito importante. Essa é uma atividade que se encaixa perfeitamente, porque uma pessoa trabalhar num atendimento, através da comunicação, há dificuldades. Por exemplo, a questão, das pessoas da Ucrânia, que Portugal tem recebido muitas pessoas que precisam de oportunidade e têm o dificultador da língua. Então, depois que a pessoa começa a desenvolver esse trabalho, o nosso intuito é sempre impulsioná-los, ajudá-los a crescerem, no sentido de somar conhecimento, e eu vou estar aqui para ajudar a esclarecer todas as dúvidas de vocês. Perfeito, Pablo. Para todos os nossos seguidores que estão a ver-nos nas nossas redes sociais, este vídeo, como todos os outros, fica gravado e é publicado no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no YouTube. Estamos para aí espalhados, nós queremos divulgar a informação. E pergunto-lhe, para quem está daquele lado a pensar como iniciar, quais são assim, as principais dicas que o Pablo pode dar? Claro, perfeito. O convite que eu faço a reforçar, enfim, o propósito da Bibraga, enfim, é que compareça na palestra, não sei se é apenas virtual ou mesmo presencialmente, porque ali eu vou dar todas as dicas para que você possa iniciar, a pessoas que não têm a menor ideia de como começar, né? Existe uma legislação em Portugal que define regras para isso, não é simplesmente eu quero começar a trabalhar e pegar uma viatura e sair da trabalhar, não é assim. É muito importante, porque às vezes nós temos essa ideia de que posso pegar um carro qualquer e começar e fazer, quando não. Há todo um processo, todo um conjunto de etapas que têm de ser respeitadas. Exatamente. E passadas. Principalmente ao nível da questão da habilitação, da carteira de condução. Há pessoas que não sabem e acham que eventualmente, por exemplo, com uma carteira de habilitação de um outro país já é possível começar a trabalhar. Não é. Existe a adaptação, a substituição dessa carteira de habilitação.
Existe, enfim, alguns pontos que envolvem a legislação e que no dia da palestra nós vamos aprofundar nisso para ajudar todos vocês a entenderem perfeitamente como tudo funciona. São pontos que são essenciais de saber antes de dar o passo de se inscrever como motorista ou de ter um carro, ou seja o que for. Sim, com certeza. Outra curiosidade que me surgiu falou há pouco da legislação de Portugal. Há leis específicas aqui em Portugal ou acha que funciona de forma idêntica ao Brasil, por exemplo? Não. Há leis específicas, a legislação de Portugal, ela tem muitas diferenças. Por exemplo, eu venho do Brasil, já estou há alguns anos em Portugal, e aspectos como, por exemplo, a questão da formação. Né? A formação TVDE em Portugal é obrigatória para que qualquer profissional possa desenvolver essa atividade. No Brasil já não há essa obrigatoriedade. Outra informação, por exemplo, pagamento em dinheiro, em espécie. Aqui em Portugal isso não existe, não, essa possibilidade. No Brasil há essa possibilidade. E aí eu acho que Portugal sai à frente no sentido de promover uma maior segurança do motorista também, porque não há contato com valores. E, enfim, e outras tantas informações que nós vamos partilhar aqui no dia da palestra. Portanto, estão todos mega convidados a participar na nossa palestra no dia 19 de Abril. O Pablo estará cá então a direcionar para os primeiros passos para ser motorista TVDE. Ele tem experiência, tem o seu percurso e vai estar aqui a divulgar connosco para que possamos traçar o caminho certo, não é? Para ser motorista de aplicativos TVDE. O Pablo é da Bolt, da Uber, da Freenow também. Exatamente. Portanto, tem experiência nas três. Eu não sabia que era possível sequer ser das três. É possível, é totalmente possível. Portanto, é todo mundo para explorar, que não é tão fácil quanto parece, tem as suas características que só quem está na área sabe. E é por isso que o Pablo vem cá ajudar-nos. Agora, quando eu disse que o Pablo é um empreendedor de mãos cheias, é porque ele é mesmo, porque também tem um pezinho nas telecomunicações, não é assim? Sim, exatamente. Como é que funciona a área das telecomunicações? Como é que foi o seu percurso? Claro, perfeito. Bom, Portugal me abriu essa oportunidade, é uma grande oportunidade na área das telecomunicações. Hoje eu desenvolvo uma operação a nível nacional, nós conseguimos gerar oportunidades de trabalho em teletrabalho para milhares de pessoas em todo o país, principalmente os grupos vulneráveis, que são pessoas de mais idade, enfim, ou jovens que têm a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Nós oferecemos toda a formação para que essas pessoas consigam desenvolver essa atividade em teletrabalho. Aí essa atividade tem a particularidade de dominar o idioma português, aí sim é uma necessidade, porque faz o atendimento das pessoas. Toda a sistemática de prospecção de clientes, de atendimento, possibilita ganhos também que estão muito acima das médias salariais de Portugal. Hoje eu sou, enfim, uma central multioperador que trabalhamos com as principais marcas de Portugal, nós, a Mel, a Vodafone, tanto no setor empresarial quanto no residencial. E, enfim, é um histórico já de alguns anos de experiência acumulada, onde nós conseguimos ajudar as pessoas também com essa possibilidade, caso seja do interesse de qualquer pessoa. E quais são assim, as principais vantagens de fazer parte, de trabalhar na área? Claro. O teletrabalho, que eu acho que é uma vantagem sim. muito grande, digamos assim, não é? Sim. Porque, por exemplo, em termos de despesas, já diminui a despesa de deslocação, já diminui alguns gastos que existem no trabalho físico. Com certeza. Bom, o primeiro ponto que eu ressaltaria como um destaque é a flexibilidade de horário também, assim como na questão dos motoristas de aplicativos, de aplicações. O outro ponto normalmente, pessoas, por exemplo, uma mãe que tem filhos e tem o dificultador dos horários, de conciliar os horários para buscar o filho na escola, é totalmente possível conciliar os horários. É possível se desenvolver essa atividade também em casal, como eu já expliquei. Existe um trabalho de prospecção que tem que ser feito, é claro, mas nós temos estratégias também de marketing que fazem com que os clientes de todo o país entrem em contato com esse gestor. E ele faz um trabalho mais de atendimento passivo também. Os ganhos, como eu já falei, nunca é demais reforçar, estão muito acima das médias de um ordenado base em Portugal, e também se faz necessário que a pessoa tenha uma atividade aberta pelo menos como trabalhador independente para emissão dos recibos. Então ele acaba por ser também um empreendedor, mesmo que numa primeira fase de forma mais sucinta, e depois ele pode inclusive se tornar um chefe de equipas, construir, enfim, equipas a nível nacional e colocar pessoas para trabalhar para ele também. Eu vou também partilhar a minha experiência de sucesso para quem tem essa veia de empreendedor também. Ou seja, o percurso é idêntico ao que aconteceu com o motorista de aplicativo. Começou, depois desenvolveu e atualmente está... Exatamente. Olha, e quando fala de teletrabalho, de trabalho remoto, está a dizer em vários pontos do país ou fora do país também? Olha, hoje nós temos uma experiência muito interessante que nós temos pessoas, vou dar alguns exemplos, por exemplo, do Brasil, que como é em teletrabalho, é remoto,
consegue tem desenvolver... língua portuguesa, não é? Exatamente. Certo. Em países que têm o idioma predominante o português, então nós temos hoje gestores que atuam conosco, por exemplo, em Cabo Verde, nós temos gestores que atuam conosco, enfim, em países onde a língua predominante é o português. E essas pessoas precisam apenas fazer uma adequação de fuso horário, é óbvio, porque temos a diferença do fuso horário. E as diferenças de sotaque nas diversas localidades de Portugal é uma realidade que se vive em outros países também. Então, tem que haver ali uma adaptação, mas nós oferecemos a formação. E principalmente para as pessoas que buscam um projeto de planejamento imigratório a curto, médio, longo prazo, começar a iniciar uma atividade para já se familiarizar com o contexto do horário, do produto, da realidade que nós vemos em Portugal, da moeda. Isso é interessante porque cria uma maior solidez e uma tranquilidade financeira nesse planejamento. E claro, depois da mudança, a pessoa simplesmente mantém essas atividades que já estava desenvolvendo enquanto estava no seu país de origem. É uma forma de fazer aquilo que muitas pessoas nos perguntam, que é começar a trabalhar remotamente para Portugal, basicamente, ainda estando noutro país. Exatamente. Depois chega cá, permanece com o seu trabalho, que já está habituado, que já fez, que já não tem esta primeira preocupação de procurar emprego, porque realmente já vem com o emprego e com as suas funções bem definidas. Não é? Com certeza. Essa experiência de começar enquanto ainda está no seu país de origem faz com que a pessoa, inclusive, consiga cumprir todos os pré-requisitos para obter a sua autorização de residência, que é um trabalho oferecido pela Bibraga, por exemplo, e o trabalho é a base. Né? É muito difícil uma pessoa que vem de um outro país para Portugal para começar a procurar trabalho depois que já está aqui. É muito difícil. Então, começar isso enquanto está no seu país de origem é a melhor forma de ter essa experiência prática. Exato. É sempre isso que nós dizemos aos nossos clientes, sobretudo os vistos de procura de trabalho. Sim. Nós começamos sempre a procura de trabalho, mesmo antes deles chegarem cá. Claro. E aqui é uma oportunidade de não só procurar o trabalho, como começar a exercer antes de chegar cá, não é? Propriamente dito. Mais do que procurar o trabalho é exercer antes de chegar cá, o que é perfeito. Com certeza. E agora, depois desta alternativa tão interessante que nos questionou, eu tenho de lhe perguntar como é que se pode fazer parte. Claro, perfeito. Bom, nós temos uma parceria com, enfim, nós temos uma parceria com a Bibraga, com a associação, nós temos a proposta da responsabilidade social, isso é muito importante, ajudar as pessoas, claro, com essa oportunidade. E eu adaptei esse sistema de trabalho justamente porque eu comecei a ter uma procura muito grande de pessoas que ainda não estavam em Portugal. Quando nós publicávamos as vagas e fazíamos o trabalho de recrutamento, nós começamos a notar que havia uma demanda muito grande de pessoas em outros países. Porque isso é uma preocupação grande, claro que eu imagino que se eu tivesse de mudar para outro país, a principal preocupação era como trabalhar, não é? É justo, com certeza. Então, eu acho que essa possibilidade é, assim, abrir um horizonte muito grande. Exatamente. E aí, dentro da nossa parceria que nós desenvolvemos, nós queremos levar essa oportunidade a milhares de pessoas que tenham o sonho de verem um país de primeiro mundo, de se mudar para Portugal. Eu sou suspeito para dizer, porque eu sou apaixonado por Portugal, né? Enfim, é a minha nova casa, enfim, eu encontro aqui realmente tudo aquilo que eu sempre busquei, né? No meu país de origem, que era o Brasil, e eu gostaria de poder partilhar e proporcionar isso a mais pessoas. A Bibraga abre essa oportunidade e eu estou aqui para somar e ajudar no que for necessário. Perfeito. Como veem, temos aqui o Pablo, que tem um percurso profissional incrível, deixa-me dizer. Obrigado. É bom, é inspirador, inclusive, é ver a sua capacidade, a sua resiliência, que eu acho que é isso, não é? E a capacidade de investir e de querer mais. E agora a capacidade de partilhar connosco, de passar todas estas informações, de passar todo o seu percurso, para entender que realmente é possível. É possível caminhar. O primeiro passo é a organização, é isso que nós dizemos sempre. Claro. O mais importante é pensar de uma forma organizada. E é isso que nós trazemos aqui, é essa a nossa proposta também para a palestra, não é? Sim. Para poder passar a todos vocês, a todos os possíveis interessados, como é que podem ser, no caso da palestra, como podem ser motoristas de TBDE, de uma forma organizada, de uma forma certa, de uma forma legal, para que não haja problemas, nem mal-entendidos, nem expectativas não realizadas, digamos assim, não é? É conversar a realidade, é o percurso do Pablo e, portanto, ninguém melhor para nos conseguir esclarecer, para que vocês possam ter sucesso, se assim quiserem, nestas atividades. Claro. Pablo, muito obrigada. Bem, eu que agradeço. São assim. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Peço só que deixe um último convite para a nossa palestra de dia 19. O Pablo, como eu disse, então, é o nosso palestrante.
Se quiser dar uma palavrinha. Tá bem, perfeito. Eu agradeço a oportunidade, espero contar com a presença de todos vocês no dia da palestra, de forma presencial, mas para quem não está também acompanhar isso online do seu país de origem ou mesmo em outras regiões de Portugal. Espero partilhar o meu case de sucesso, a reforçar a mensagem de que sim, é possível se realizar um projeto de planejamento migratório de forma sólida, organizada, com planejamento, sem transformar um sonho em pesadelo, vir de forma ilegal para Portugal. Não faça isso. Né, há pessoas que se arriscam a vir para Portugal como turista de forma ilegal e depois acabam passando por dificuldades aqui, não é isso que nós queremos. Eu acho que nós temos como realizar isso com solidez, com tranquilidade. E eu vou partilhar o meu case de sucesso, espero que a Bibraga venha somar a vida de vocês e o meu conhecimento está aqui também para isso. Perfeito, Pablo. Muito Tá bem. obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Vou despedir-me daqui.